Voltar a falar sobre imóveis rurais, compra, a titularização, regularização. O advogado especialista em direito agrário, Arão de Deus Moraes, está participando com a gente. Doutor Arão, tem uma pergunta que chegou aqui, o telespectador não se identificou. Conta que ganhou uma chácara do INCRA, morou lá há 5 anos, teve câncer e agora está com problemas de pressão. Vivia em Palmas, mais em Palmas do que lá nessa área. Então, essa pessoa decidiu repassar uma chácara para uma pessoa que tem todas as características para permanecer nesse local, que, ao que parece, é um assentamento rural. Tem perigo de dar alguma coisa errada no INCRA quando sair o documento definitivo? É o questionamento do telespectador. Sim, Joselma, tem perigo. Quem faz esse repasse, esse controle de chácaras é apenas o INCRA. Ele não outorga a esse particular a aferição dessas qualidades ou não. Então, só o INCRA pode fazer esse repasse. Certo. Eu quero abordar com o senhor agora um outro aspecto que às vezes a gente passa batido, o chamado servidão de passagem. O que é isso? Eu tenho uma área rural, eu tenho que necessariamente deixar todo mundo passar por uma estrada que passa dentro da minha propriedade? A lei que me protege no sentido de, não quero essa estrada aqui dentro da minha área, não. Quero que saia, seja fora dos meus domínios. Ou não? Perfeito. Existe o Instituto de Servidão de Passagem e o de Passagem Obrigatória. Servidão de passagem, ele está mais ligado, vamos dar um exemplo bem claro aqui, à rede de energia elétrica. Você não pode exigir que aquela rede de energia elétrica dê uma volta à sua propriedade para não atravessá-la. Então, ela tem a ver com utilidade pública, utilidade social. Então, aquela rede de energia elétrica vai passar dentro da sua propriedade. É claro, você, proprietário, vai receber uma indenização e aquilo é uma servidão de passagem. Diferente disso, é a passagem obrigatória. Vamos supor que existe um imóvel encravado, por exemplo, a gente tem o nosso Lago de Palmas aqui, que existem muitas propriedades que estão ali à beira do lago, e uma outra propriedade que é vizinha dela, que circunferencia totalmente ela. Então, obrigatoriamente, para você sair do asfalto, da estrada de chão, da rodovia, para chegar no seu imóvel que está encravado, obrigatoriamente você tem que passar dentro daquele imóvel. Aí sim é uma passagem obrigatória. Que aí, se aquele proprietário não deixar você passar, você pode buscar os meios legais, judiciais, de forçar aquela passagem. O senhor deu um exemplo aí sobre a passagem da rede de energia elétrica. Agora, você pode ser indenizado por essa passagem, e aí a gente fala do Linhão especificamente, que nós temos passagem do Linhão em várias áreas aqui no Tocantins, né? Sim, é obrigatória a indenização prévia, é obrigatório fazer a rede de energia que vai passar, que vai se utilizar dessa servidão, fazer todo um estudo, valorar para poder pagar essa indenização prévia ainda ao proprietário. Certo. Uma outra questão que eu quero perguntar para o senhor é sobre os impostos que cabem ao proprietário ou ao ocupante daquela área pagar. Ele é obrigado a pagar impostos ligados à terra. Bom, o imposto da propriedade rural é o ITR, Imposto Territorial Rural, que é calculado sobre a área do imóvel e sobre a terra nua. Agora, se tiver alguma comercialização envolvendo aquela terra, tem outros impostos atrelados ou não? Claro, para você transferir o imóvel, você vai pagar o ITBI, né? Vendendo o imóvel, você vai pagar a renda que você teve sobre aquela venda, o valor que você comprou, o valor entre o valor que você comprou e o que você vendeu é calculado um percentual de imposto de renda também. Né? Então tem ITBI para transferir, tem imposto de renda sobre os lucros que você teve na venda daquele imóvel, mas o da propriedade mesmo é o ITR, Imposto Territorial Rural. Outra pergunta relacionada a imóvel é sobre aquela reserva legal, a área verde que deve ser mantida. Há uma diferença dos imóveis aqui da região norte para imóveis do restante do país? Sim, tem a ver, mas não com relação à região, mas sim com relação ao bioma. A gente tem vários biomas aqui no Brasil, sendo que o Tocantins ele tem três tipos de reserva legal de acordo com cada bioma. Se a gente for analisar lá no nosso Bico do Papagaio, nossa região conhecida como Bico do Papagaio, lá tem um bioma de florestas da Amazônia Legal, onde a reserva legal dessa propriedade rural é de 80%. Entre o Bico do Papagaio e bem próximo ao sul do estado, a gente tem os cerrados. O cerrado, a reserva legal é de 35%. E lá bem na base do estado, no sul do estado, abaixo do paralelo 14, salvo engano, a gente tem área legal de Campos Gerais, que é de 20%. Semelhante a quase todo
o restante do Brasil em sul, sudeste e centro-oeste. Agora, doutor Arão, eu posso ter a minha propriedade, não por minha culpa, ter sido devastada ou limpa, como a gente chamava no passado. Eu posso manter uma área de reserva em outro lugar e, de repente, atrelar aquela outra reserva à minha propriedade? É possível, depende de uma autorização do órgão responsável, aqui no nosso estado do Naturatins. Então depende, primeiro, do pedido, tramitar todo esse processo para depois sair a autorização. Porém, esse órgão só vai conceder essa reserva legal em outra propriedade se os biomas forem semelhantes e a qualidade do imóvel for semelhante também. Não adianta você pegar uma terra totalmente agricultável aqui e colocar sua reserva legal em outro lugar onde o solo é mais pobre. Então, obrigatoriamente, deve ser no mesmo bioma e com semelhança da terra. Certo. Eu agradeço demais sua participação aqui. Desejo uma ótima semana para o senhor, viu? E eu que agradeço. Um abraço.